Olá, eu sou o professor Genivaldo Salgado e hoje damos início ao nosso curso de língua portuguesa, com o apoio da Escola Superior do Ministério Público. Nosso curso será dividido em módulos. Primeiro módulo, acentuação gráfica com base no novo acordo ortográfico, em vigor desde janeiro de 2009. Nosso segundo módulo vai falar de crase. O terceiro módulo, nós vamos comentar e falar sobre a regência. Nosso quarto módulo, abordaremos a colocação pronominal. No quinto módulo, vamos falar de concordância verbal. No sexto módulo, vamos dar um apanhado geral da análise sintática. No sétimo módulo, vamos fechar o nosso curso com pontuação e vamos fazer um oitavo módulo comentando os erros mais comuns. Começamos agora nossa primeira aula. Acentuação gráfica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras são divididas em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, ou a terceira de trás para frente. Havendo uma só sílaba, as palavras serão monossílabas átonas ou tônicas. Estas últimas são classificadas também como oxítonas. Veja o exemplo. Aracaju é uma oxítona, a sílaba tônica é o ju. Governo é uma paroxítona, a sílaba tônica é o ver. Matemática, uma proparoxítona, a sílaba tônica é o ma, onde tem o acento. Tu é uma oxítona, mesmo com uma sílaba. O lhe é uma monossílaba átona, as monossílabas átonas nunca recebem acento. Para acentuarmos as palavras, usamos sempre na sílaba tônica o acento agudo ou o acento circunflexo. Veja exemplos de palavras com acento agudo. Maceió, história, física e fé. Agora, exemplos de palavras com acento circunflexo. Nêutron, Pleiade, você e de. Há também na acentuação gráfica as notações léxicas que usamos tanto nas sílabas tônicas quanto para indicar pronúncia, supressão, nasalização das vogais. Observe, olha o tio, esse sinalzinho que a gente usa para nasalizar as vogais. O pingo, que nós usamos obrigatoriamente no J e no I minúsculos, nunca nos maiúsculos. O apóstrofo, quando a gente quer indicar uma supressão de uma letra, e a cedilha, que a gente usa debaixo do C para que ele tenha o som de S. Lembrando sempre que não se usa mais o trema na língua portuguesa. O acordo retirou o trema de todas as palavras da língua portuguesa. Exemplo de palavras com essas notações léxicas que acabamos de citar. Cãibra, veja o tio, para você ler o som nasalizado. Jerimum tem um pingo. Veja que o J é maiúsculo e não tem o pingo no J. Atenção, a gente não usa pingo em letra maiúscula. Santana é o apóstrofo aí, ó, que é a omissão aí desse A de Santa Ana. Caçador, o cedilha. Essa cedilha é para que o C tenha o som de S. Linguiça, agora sem trema. Nenhuma palavra mais na língua portuguesa tem trema. Palavras com trema só de outros idiomas, como, por exemplo, o alemão, gate, por exemplo. Regras para acentuação das palavras. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. E as terminadas em e ens. Essas terminações em e ens só com palavras com mais de uma sílaba. Com a nova regra, as oxítonas terminadas nos ditongos abertos, oi, ei e el, seguidos ou não de s, essas oxítonas também recebem acento. Porque as paroxítonas, com esses ditongos abertos, perderam o acento. Todas as paroxítonas têm acento e agora somente as oxítonas, com a terminação desses três ditongos abertos. Veja como ficou aí a regra completa das oxítonas. Paraná, ananás, Tietê, Mossoró, Belém e parabéns. Todas as oxítonas terminadas em A, as, e, o, em e ens. E também agora as oxítonas terminadas em ditongos abertos. Veja, herói, heróis, chapéu, chapéus e anéis. Todas acentuadas pela mesma regra das oxítonas.
Agora nós vamos falar das paroxítonas. Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em. Essas são as terminações para você acentuar uma paroxítona. R, I, S, N, L, U, US, X, PS, ANS, ão, ãos, uns e ons. E terminado também em ditongo decrescente, seguido ou não de S. Esse ditongo decrescente é quando você tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Veja um exemplo de cada uma dessas regras aí com as suas palavras. Caráter, júri, júris, íon, amável, ônus, látex. Bíceps, imã, o an aí, seguido ou não de S, ímãs, órfão, órfãos, álbum, álbuns, elétrons, pônei e úteis. Observação. As paroxítonas terminadas em OO perderam acento com o novo acordo ortográfico. Veja aí no quadro como ficaram essas palavras agora sem o acento. Vou, abençoo, enjoo e magou. Vejam que essas palavras agora não recebem mais o acento, recebiam um acento circunflexo. Observação importante. As palavras terminadas em ditongo crescente, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, quando a primeira é uma semivogal e a segunda é uma vogal. São classificadas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa como proparoxítonas aparentes. Muitas pessoas consideram essa palavra aí como paroxítona. Veja que o vocabulário considera essas palavras como proparoxítonas aparentes. Guarde bem isso. Veja exemplos dessas palavras proparoxítonas aparentes. Família, história, nódoa, série, farmácia, Antônio, Brasília e térreo. Veja que todas elas são proparoxítonas aparentes, porque elas podem ser divididas ou não. Esse finalzinho você pode dividir como ditongo ou como hiato. Veja como é que ficaria, então, a palavra Brasília com essas duas formas corretas de divisão. Você pode dividir Brasília e também pode dividir Brasilia, com 3 sílabas ou com 4 sílabas.